Todos os dias ao acordar, faça com que o seu medo tenha medo de você. É isso mesmo, pois o medo foi nos apresentado para ser um tempero ou um termostato em nossas vidas. O sal, que é o mais famoso tempero que existe, utilizado na medida certa, dá um sabor incrível às nossas refeições. Porém, o seu excesso causa um sabor desagradável, horrível, problemas sérios de saúde e ainda vai estragar a sua refeição. Utilize o seu medo igual a um termostato do ar-condicionado, pois se você quer calor, você aumenta a temperatura e se quiser frio, você baixa a temperatura. Dito isso, ressalto que o medo é necessário, é uma forma de proteção divina. Então, utilize ele com sabedoria. Veja bem, você teria medo de um tigre que está a milhares de quilômetros de você? Claro que não, pois seria um medo irracional. Agora, se esse mesmo tigre estiver a apenas 15 metros de distância, eu tenho uma notícia para você. Eu sugiro que você tenha medo e haja imediatamente. Encontre uma forma de fugir, pois é a coisa mais sábia a se fazer, pois você precisa sobreviver. Para vencermos o medo e aprender a lidar com ele, precisamos de agir, pois a ação faz com que o medo diminua e até fuja de nós. Estamos na escola da vida, não esqueça disso. E é necessário que tenhamos ações diárias para que possamos atingir aquilo que queremos. Por mais que queiramos, nunca conseguiremos saber que resultados teremos. Mas se não agirmos, também não saberemos o que vai acontecer. Você quer ficar com a dúvida para o resto da sua vida? Nunca vamos perder ao agir, pois pode dar certo ou pode ser que adquirimos experiência de vida. Pare agora de ter medo e viva! Do outro lado da porta pode ter aquilo que você mais almeja na sua vida. Gire a maçaneta e vá com tudo. Acredite em você, confie. Repito, é impossível prever tudo. Estudos indicam que 90% dos nossos medos nunca se realizarão, nunca se concretizarão. Ou seja, para que ter medo? Para que ter o excesso de medo? Ação equilibrada é a forma correta de agirmos. Mas pense que nem sempre conseguiremos. Conforme o exemplo do tigre, algumas vezes teremos apenas alguns segundos ou minutos para a tomada de decisão. E aí nós vamos precisar tomar uma decisão com aquilo que nós temos, com a nossa bagagem de experiência, com a nossa bagagem emocional, com o nosso controle mental. Já pensou o que aconteceria se você tivesse medo de respirar porque está com gripe ou com o nariz entupido? Bom, o que aconteceria é o seguinte: sem respirar você daria pane no cérebro e em alguns minutos morreria. Pensa bem, se você tem medo de mudar de emprego, você não deve reclamar do seu chefe, dos seus colegas, do seu salário ou até mesmo da distância do seu trabalho. Não reclame. Mas do outro lado da porta você pode deixar escapar um salário melhor, um chefe melhor, colegas de trabalho mais respeitosos, uma empresa muito mais próxima de casa e uma qualidade de vida melhor. Então, para que ter medo? Você não tem certeza se ficar nesse trabalho é a melhor solução ou se ir para o outro será a melhor solução. Em algum momento você tem que tomar uma decisão, você tem que arriscar, mas confie. Medo de mudar de cidade? Então não reclame do barulho, da violência, do trânsito, da poluição ou da estagnação. Mas lembre-se novamente, do outro lado da porta você poderia fazer novos amigos, conhecer locais maravilhosos, um novo trabalho, novos ares. Você conhecer o mundo que está aí, o mundo é grande. Não tenha medo. E o medo de falar em público? Sabia que esse é o maior medo do ser humano, inclusive na frente da própria morte, num ranking de medos? Pois é, então encare e comece a falar na frente do espelho, depois faça vídeos offline, vídeos online, vá falar em público, fale para a família, para os amigos. Não tenha medo, viva! Medo de morrer? Não, você não precisa ter medo de morrer, apenas viva! Nós não podemos prever tudo o que vai acontecer, por isso que entra o medo. Então, se você tem medo de morrer, saiba que você vai ter cuidado ao atravessar a avenida. Saiba que você vai dirigir o seu carro nos limites estabelecidos pela sociedade.
que você vai ter cuidados para manter a sua vida em equilíbrio. E o medo de perder o emprego que a maioria das pessoas tem? Você não tem controle sobre a empresa, você não tem controle sobre as decisões da empresa, você não tem controle sobre o que o seu gestor pode fazer e nunca terá controle sobre isso, pois a empresa não é sua e você não controla as coisas externas a você. Pode acontecer uma guerra, pode acontecer a troca de um governo, pode ser que a economia não vá bem, pode ter inúmeros fatores que você não tem controle. Então não tenha medo de perder o emprego. Tenha medo de não se dedicar ao seu trabalho. Tenha medo de não ser um bom profissional. Isso talvez você tenha que ter uma pitada a mais de medo. Fora isso, haja, tenha coragem, tenha confiança. Se você continuar fazendo a mesma coisa, os resultados serão os mesmos. E o medo de ficar sem dinheiro? Por que você tem medo de ficar sem dinheiro? Você cuida do seu dinheiro? Você faz educação financeira do seu dinheiro? Se não, comece agora, trabalhe mais, faça um trabalho extra, pense como ganhar dinheiro na internet, aprenda a vender, que é o ofício mais importante que existe, estude mais, mas lembre-se que estamos numa escola, a tão famosa escola da vida, e podemos ficar sem dinheiro de uma hora para outra, ou também termos uma ideia, começarmos um novo negócio, começarmos a vender na internet e ganhar muito dinheiro também. O universo sempre conspira para quem é corajoso, para quem age. Portanto, mãos à obra, coragem, não tenha medo. E medo de sair de um relacionamento ruim? Quem nunca passou por isso? Meus amigos, se chegou no ponto que você não tem mais amor, paixão ou respeito, faça o seguinte: respeite a você mesmo, siga a sua vida, deixe o outro seguir a sua própria vida também. Duas pessoas não precisam ser infelizes para agradar os religiosos, os filhos, os pais, a sociedade, o padre, o pastor, os amigos, o vizinho, não importa. Se você falhou, comece de novo. Isso em tudo, não só dentro de um relacionamento. Todos os dias nós temos a oportunidade de escrever um novo dia. Mas e aí, o que você está fazendo com a sua vida? Lembre-se, amar o próximo como a si mesmo já foi dito por Jesus há mais de 2000 anos. Portanto, ame-se primeiro. Quando você aprender a se amar, você vai conseguir amar ao próximo. Portanto, não tenha medo de se amar. Se ame todos os dias. E novamente, estamos na escola da vida como os alunos. E isso é bom, sorria. Você vai errar muito, você já errou muito, mas sabe o que é o mais importante? É o aprendizado para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas lembre-se, permita-se aos novos erros, pois na maioria das vezes nós não teremos controle sobre isso. Nós não podemos acreditar que nunca mais vamos errar. Portanto, utilize o medo como uma metáfora do sal. Utilize ele com sabedoria, utilize ele com equilíbrio, pois caso contrário, você vai pôr a sua refeição a perder. Meus amigos, estamos aqui para vivenciar uma vida esplendorosa. Vamos cometer erros, vamos cometer acertos, mas o mais importante, não desista. E outra, lembre-se, ninguém está aqui para resolver os seus problemas. Portanto, use o medo com moderação, haja e viva a sua vida da melhor maneira possível, pois as outras pessoas estão muito preocupadas em cuidar da sua própria vida, em seguir a sua vida. A maioria das pessoas nem se preocupa, elas simplesmente dão palpites em nossas vidas porque não é a vida delas. Se fosse a vida delas, elas talvez não dessem o mesmo conselho que te aconselhou. Então, dessa forma, comece a viver sem medo. Haja imediatamente. O medo tem medo da ação. Lembre-se disso, o medo tem medo da ação. Então lembre-se, a partir de agora, todos os dias ao acordar, olhe para o medo e fale para ele: vá embora da minha vida, eu controlo a minha vida. Assuma a sua vida, chame o medo só de vez em quando e em pitadas de sal.
E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta e deixe o seu comentário. Até breve!